Paz e graça a todos, e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Então nós vimos aí recentemente uma irmã vindo a público e falando, dando um recado aos santos anciães da congregação que são chamados por tópicos e ensinamentos da congregação de anjos. Eles são chamados de anjos e todos os dias na congregação o povo canta o hino 260, chamando o próprio povo de servo inútil. Então eles, anciães, são anjos e o povo são servos inúteis. Então nós ouvimos aí a irmã vindo a público e falando aí sobre a questão que ela passou na sua infância junto com as suas irmãs, de um padrasto que ela teve, ao qual o casamento foi feito por intermédio de irmãs e irmãos que indicaram o casamento, e aí eles foram buscar a palavra na igreja, e o ancião na pregação da palavra confirmou o casamento da mãe do padrasto, e ela passou, e essas meninas jovens foram abusadas desde a sua infância, e ela veio a público, e ela pediu socorro, ela falou com todas as palavras para os anciães da CCB, socorro porque nós estamos sendo abusadas. Só que os anciães, eles fazem uma reunião ministerial anual, todos os anos, com o dinheiro e coleta do povo, para implantar regras de cerceamento de liberdade para as pessoas, como cuidado com a internet, cuidado com os profetas da internet, as pessoas que pregam na internet, que falam da palavra na internet, cuidado com as amizades na escola. Então eles fazem tópicos de ensinamentos para cercear a liberdade dos jovens, das pessoas, mas não tiram o tempo para ver essas questões do caso dessa irmã Jaque Souza e de outros casos que eu vou ler aqui para vocês. Eu peguei aqui alguns relatos e eu vou dar uma lida para vocês de pessoas que passaram também por situações similares na congregação. E os anciães tamparam os seus ouvidos, fecharam as suas bocas, fizeram de surdos, mudos, cegos, e a Irmandade também foi conivente. Então eu vejo muitas pessoas vindo nos comentários falando assim, porque você está denegrindo a imagem da congregação, porque a congregação não tem culpa disso, o templo da congregação não tem culpa, mas os donos dela, que são os anciães, que eles são os verdadeiros donos, eles têm culpa total sobre essas coisas que acontecem. Eles passaram 100 anos da vida deles tomando o tempo para meditar sobre construções, megas construções luxuosas e como fazer o nome da congregação chegar no mundo inteiro, mas eles não se preocuparam com pessoas. Na época de pandemia, pessoas ficaram à mercê, não foram visitadas, não tiveram, por exemplo, a questão de a Santa Ceia, que foi paralisada durante 2 anos na congregação. As famílias não tiveram funeral para os seus entes queridos, não tiveram unção para as pessoas doentes, ao qual eles profetizaram durante 100 anos que o óleo do azeite curava. Então, durante 100 anos nós vimos na congregação a pregação de que a CCB era o caminho da verdade e da vida. Mas infelizmente, na época da pandemia, esse Deus da congregação ele foi desmoralizado. Ele foi desmoralizado, porque é um falso Deus que pede dinheiro todos os dias dentro da congregação. Então eu vou colocar aqui alguns relatos para vocês de pessoas que passaram essas mesmas injustiças que essa moça passou, ao qual a mãe dela foi até o ancião falar com ele, o cooperador, enfim, foi falar com ele sobre o caso que estava acontecendo dentro da casa dela, e ele falou para ela ir orar, para entregar na mão de Deus. Então, se vocês quiserem, dá uma passadinha lá no canal da Jaque Souza, coloca lá, Jaque Souza CCB, lá no YouTube. O nome do canal dela é Falando com Ela. Quando vocês chegarem nos comentários, coloque assim, vim pelo canal do Michael Oliveira. Pode colocar lá, vim pelo canal do Michael Oliveira. E vocês vão assistir o relato daquilo que se passou na vida dessa moça. Tá?
E recentemente ela fez uma live também com a minha esposa. Então eu vou colocar aqui alguns comentários de algumas pessoas que colocaram lá no canal dela, para vocês entenderem como que são os anciães da CCB. Então a pessoa colocou assim: olá Jaque, seu testemunho através... ouvi seu testemunho através de outro canal e não tenho como expressar minha indignação. Sou filha de crente da congregação e com meus 46 anos de idade, uma vez vi um caso assim. A irmã foi para o culto e deixou a filha mais velha com o padrasto. Só que ela sentiu de retornar para casa e quando abriu a porta, ele estava obrigando a menina, que deveria ter por volta de 8 anos de idade, a fazer sexo oral nele. É isso. E eles são da congregação. Tá? Então, isso aqui é importante passar para todos vocês, porque eles falam que eles são o povo zeloso, especial de boas obras. E eles pregam lá no culto que só esse povo que vai entrar no céu. Limpos de mão e puros de coração. É isso que é pregado dentro da congregação. Vamos lá, mais outro relato. Conheço um caso aqui em Uberlândia de um marido da igreja, da congregação cristã no Brasil, o marido de uma irmã da igreja, porteiro, que batia na irmã até ela ficar roxa. Na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, teve um caso desse. A irmã, o irmão a irmã, muitos anos, e também as próprias filhas. Isso coisa de 3 anos. Então o irmão, o fulano, a esposa e as filhas. Tá? Isso é irmão da congregação cristã no Brasil. Tá ok? Então, outro relato aqui, ó. Meu marido era porteiro da congregação, me batia, me xingava de puta pra baixo. Eu trabalhava fora para ajudá-lo. Mesmo assim, eu sofria abuso de todo tipo. Tinha 3 crianças e aguentava porque ele me ameaçava tirar meus filhos se eu o abandonasse. Então, eu não reclamava para ninguém, só Deus e eu sabia que muitas vezes ele estava na porta até bêbado. Um dia que ele me espancou demais, fui na polícia, me separei e perdi a liberdade. Ela perdeu a liberdade na igreja. Ela perdeu a liberdade na igreja. E o cara, o cachaceiro, o porteiro, continuou com a liberdade. Ele era o santo. Muitos anos se passaram, não me casei de novo porque pensei nas minhas filhas mais do que em mim. Voltei para a igreja, fiquei lá 12 anos, sem liberdade. Como tinha muitos votos para pagar, fui congregar em outras igrejas. Agora não congrego mais porque me cansei. Agora eles querem conversar comigo. Os anciães, os cooperadores lá querem conversar com ela para voltar à liberdade dela. Mas eu não quero nem saber. Tiveram 12 anos para me dar liberdade e não fizeram. Grata por tudo. E aí ela contou a história dela lá. Então, por que eles querem dar a liberdade para essa irmã? Por causa do dinheiro. Porque está faltando dinheiro no caixa referente à pandemia, que deixaram eles um pouco mais pobres, né? Então eles precisam ir até essas pessoas que eles espancaram, me perdoa a expressão, que eles tiraram a liberdade durante anos. Eles precisam ir atrás dessas pessoas para fazer com que essas pessoas voltem a ser subservientes a eles. Paz e graça, meu irmão comigo não foi diferente. Meu ex-marido me fez sofrer muito um casamento infernal. Maltratava muito meus 2 filhos do meu primeiro casamento. Falava com o ministério, mas nada. Falava com o ministério, mandaram ela orar. Vocês me perdoem que as pessoas elas colocaram alguns comentários, mas erraram algumas concordâncias verbais. Mas aqui ela deixa claro que ela passou por um casamento abusivo e que o ministério mandou ela entregar na mão de Deus, ela orar, e ela coloca aqui que teve o casamento e a vida destruída. Inclusive ela coloca assim, ó: razão hoje, tem uma casa destruída e o capeta do meu ex-marido é um santo dentro da igreja. Enfim, e ela coloca esse relato lá. Teve uma outra pessoa que colocou: misericórdia, eu tinha um primo desviado da graça. Uma vez
ele foi em casa e passou a mão na minha irmã na sala. Aí ele foi de novo na outra semana, fechamos a casa e não atendemos, ele foi embora. Minha mãe foi congregar, Deus falou na palavra que ia dar fim naquele que rodava para querer o mal. Enfim, aí ela coloca que o Deus lá da congregação ceifou a vida do cara, entendeu? Onde tinha outras vias de fato, que é entregar ele na mão da justiça. Então as pessoas elas optam por ir na congregação, buscar a palavra e Deus ceifar a vida da pessoa. Isso aí é a espécie, enfim, a bruxaria da congregação. Vamos lá. Nada contra os bruxos, né? Mas é um ato que a gente precisa repudiar na congregação, é isso. As pessoas elas vão na congregação para pedir para Deus ceifar a vida de outras pessoas. A paz de Deus, irmã. Eu dou parabéns. Isso existe mesmo. Fui abusada 2 vezes pelos meus cunhados. E a igreja hoje tem muito machista. Tudo tira a liberdade. Quem tira a liberdade é Deus. Eles são homens cheios de pecado. Parabéns, irmã. Então essa pessoa com certeza ela foi abusada. E ela fala que não tem liberdade. Que perde a liberdade, né? Como o ancião presidente da congregação falou, que não se deve figurar no meio de nós. Outra irmã falou: a paz de Deus, irmã Jaqueline, parabéns pela sua coragem e continue assim denunciando mesmo. Acredito em você, passei por um casamento que me destruía por anos, sofri muito. O meu ex só não me batia mais, o resto ele fazia comigo. Passei a sofrer depressão e fibromialgia e hoje estou com Parkinson devido ao sistema nervoso. Quando procurei o ministério, fizeram um pouco de mim. Então resolvi dar meu jeito, me separei, fui organista por 36 anos, deixei tudo para trás. E 1 ano e meio depois me casei de novo. Aí o ancião onde eu residia pediu para a irmã, me desligar da CCB. O ancião pediu para ela se desligar da CCB. Eu disse que ele não era Deus e eu congrego. Entende? Então, ela coloca que admira a coragem, enfim, admira sua coragem. Teve uma outra que colocou assim: eu também fui vítima de abusador. Não é abuso sexual, mas abuso psicológico. Chegando a jogar louça no chão para não jogar nele. Meu casamento durou apenas 3 meses. Não aguentei, mas eu não fui atrás do ministério para me divorciar com medo de ficar sem liberdade. Eu me divorciei e pronto, porque a palavra do homem traz muita confusão. Então ela sabia que se ela fosse atrás do ministério, o ministério ia confundir ela por palavras. Aqui na minha cidade, teve um caso que um músico casado tomou a esposa de outro músico e em 1 ano o ministério voltou à liberdade dele. Ele estava tocando na igreja numa boa e a coitada da ex dele foi tirada a liberdade dela. Tremenda covardia desse ministério da CCB. Aí outro comentário. Lembrei de um fato ocorrido há muito tempo. Eu era batizada há 25 anos na CCB. Hoje estou afastada por muitas coisas que ouvi e vi. Uma delas foi uma irmã que sentiu de conversar comigo e falou que sofria com um esposo que era músico. Chorando, ela me disse que o corpo dela, prestem muita atenção nisso, que o corpo dela era marcado de muitas mordidas, principalmente nos seios. Chegava a ficar feridos, pois na hora do momento íntimo deles, ele agredia ela verbalmente e mordia ela toda como um animal. Fiquei chocada, horrorizada, fui ver se podia fazer algo. Prestem bastante atenção nisso aqui, ó. Cheguei a uma irmã bem mais velha na graça. Ela já sabia desse assunto e outras irmãs também, pois a irmã, que era a vítima, pedia socorro para as irmãs esposas dos irmãos de ministério. Ela pedia socorro para as irmãs mais velhas e para as irmãs de ministério. E olha o que elas faziam, ó, para as irmãs esposas de irmãos do ministério, e nada foi feito. Ninguém agiu e escondiam tudo isso. Teve outra irmã que colocou: sou da CCB, sou. Ela ainda pertence à congregação. Passei por um problema como o seu, que foi a questão que a irmã Jaque colocou lá, que ela passou, infelizmente. Passei por um problema como o seu e fui chamada de mentirosa, caluniadora, e ele,
o santo dentro da igreja. Outro relato. Meu esposo tem depressão e o cooperador disse que é falta de Deus. É falta de Deus. Meu esposo não tem vícios, não frequenta baladas e só de casa para o trabalho e do trabalho para casa, porque nós dois trabalhamos juntos. Ele foi internado até não recebemos nenhuma visita deles. Acho engraçado que as ofertas são bem-vindas, né? Outro relato. Irmã, eu passei por isso desde pequena, sou da CCB. Vejam que os relatos eles são muito parecidos. Não é uma pessoa só falando, não tem como uma pessoa chegar aqui no meu canal e falar assim, você está mentindo. São centenas e milhares de relatos, amigo. Contra fatos não tem argumento. Isso acontece dentro da tua igreja. E você que está lá dentro, que ouve, que sabe disso, você é conivente, você é omisso. Você continua ainda falando amém para o teu ancião que concorda e faz isso e pratica isso. Eu vejo canais pró-CCBs que inclusive vêm aqui no meu canal e fazem react sobre os meus vídeos, que os caras são tão canalhas, que veem a palavra sendo pregada da boca do ancião, falando, ensinando a mocidade, chamando as mulheres de cascavel. Teve até um ancião que falou que o outro ancião orava para Deus ceifar a vida da esposa dele, para Deus preparar uma outra, só porque ele queria servir a Deus com mais tranquilidade. Então vocês são coniventes, vocês são canalhas, vocês são covardes. Vocês são canalhas. Aqui a irmã coloca, irmã, eu passei por isso desde pequena, sou da CCB, mas casei, vivi 11 anos de sofrimento. Falava para o ancião, não adiantava nada. Tocava na igreja, olha o respeito. Ela tocava na igreja, ela falava para o ancião, sabe, não adiantava. Entrava por aqui e saia aqui. Tocava na igreja, hoje separei, já tenho 4 anos que divorciei, não tenho minha liberdade até hoje, que esses canalhas, covardes, os caras, eles tiram dinheiro delas, quando elas vão fazer aula de música, eles vão lá, porque a aula de música para elas é pago. É pago. As irmãs cobram pelo suposto dom. Aí ela, durante 5 anos, ela estuda, eles colocam ela lá para tocar um órgão, eles vendem para ela a narrativa que ela tem que ser organista, desde a sua juventude, ela vai lá, compra um órgão de 3, 4 mil reais, 5 mil reais, que é o sonho delas. Aí, só porque ela passou por um problema conjugal, ela foi diante da justiça, ela pediu o divórcio para sair viva, pelo menos, esses canalhas, eles vão lá e tiram a liberdade delas. Até hoje vive enganando, olha só, 4 anos divorciei e não tenho liberdade até hoje, minha vida era um inferno, até hoje vive enganando na igreja, ele. Não falta um culto e para o ministério ele é santo, Deus sabe o que eu passei, hoje não tenho liberdade na igreja, mas tenho minha vida de paz. Ela optou por isso e hoje ela vive com uma vida de paz. Ela está certa. Irmã, também gostei muito de você. Eu era casada e da CCB. Marido também, só que ele bebia e me batia muito naquela hora. Naquela hora me pegava à força. Minha sogra, olha só, minha sogra falava para mim que se eu se separasse eu ia pecar e ia para o inferno. Ele me ameaçou de morte, só que eu me separei, agora estou no Japão e ele no Brasil. Aí tem um último relato. Tem um irmão na CCB que largou da mulher e se juntou com uma menina de 10 anos aqui em Mauá. Cadê esse cooperador? Aonde estão com as vendas dos olhos? Meu Deus, tem misericórdia de nós. Esses cooperadores têm que jejuar dia e noite para Deus perdoar eles. Ou eles são igual. Eu passei por isso com um irmão da CCB. Eu tinha 9 anos, falei para minha mãe e para minha avó, apanhei, falei que elas falaram que eu estava mentindo, sofri muito, mas hoje acho que ele está queimando no inferno. Por isso que falo para os meus filhos que qualquer homem que mexer com eles para sentar o que tiver na mão, pode ser pai, avô, tio, primo, quem for,
mando gritar, liga para eu resolver, eu resolvo em nome de Jesus. Enfim, em nome do Senhor Jesus, né? Então, são relatos. Teve uma outra irmã que colocou aqui, ó, só para finalizar. Fui criada na Igreja Congregação Cristã no Brasil. Minha mãe apanhava do meu pai e ele não era evangélico. Toda vez que minha mãe falava com o cooperador, o que se passava com ela dentro de casa, ele dizia para ela orar. Tinha uma família que a filha mais velha era organista. Prestem atenção. Tinha uma família que a filha mais velha era organista e o pai evangélico. Abusava dela. Todos sabiam na igreja e não faziam nada. A esposa sofria bastante, acabou falecendo. A filha acabou virando esposa do pai. Moral da história, acontecem tantas atrocidades com as famílias dentro da congregação. Saí aos 14 anos dessa igreja e voltei em outra denominação com 32 anos. Sou muito feliz com Jesus. Então aqui são alguns relatos da sacanagem que acontecem dentro da congregação cristã no Brasil. Primeiro, eles já deturpam a palavra, eles mudam a palavra, eles falam que aquela palavra que está saindo da boca daquele cara ali é a palavra de Deus. Aquela palavra de Deus, ela confirma o casamento do cara, da moça, confirma o casamento dos dois. Aí na hora que o produto é vendido, que é o casamento, quem foi que vendeu aquele produto? Foi o ancião. Mas o que ele faz? Ele coloca o remetente em cima do produto, ele coloca assim, ó, foi Deus que vendeu. O selo está aqui escrito Deus. Então todas as vezes que você tiver que reclamar sobre esse produto, se esse produto tiver defeito, você aciona o seguro de Deus. Não vem aqui na minha fábrica não, porque eu não tenho nada a ver com isso. É isso que eles fazem. Tá? Eles jogam tudo na culpa de Deus. E eles falam que aquela palavra que confirmou ali foi Deus que confirmou. Aí você vai conversar com o ancião, eles falam assim, entrega na mão de Deus. Deus sabe de tudo. Foi ele que confirmou teu casamento. Foi ele. Mas foram eles. Foram esses charlatões da fé que confirmaram o teu casamento. E aí hoje você procura eles para conversar, eles nunca vão te dar assistência porque eles vão falar que foi Deus. Eles jogam na culpa de Deus. São canalhas. Eles são uma fraude. São corruptos da fé. Tá? Então isso aqui eu estou falando para vocês porque chega da nojo, da náusea. Eu fico indignado com isso. Então vai lá no canal da Jaque Souza, que é Falando com Ela, coloca no comentário aqui, ó. Coloca assim, ó. Vim pelo canal do Michael Oliveira e ouve o relato da irmã Jaque. Vocês vão se espantar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Deixa o seu like, ative o sininho das notificações e deixa também o seu comentário. E outra coisa, se você passou por alguma situação vexatória dentro da congregação cristã no Brasil, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado no topo o meu e-mail e também o link também do canal da irmã, para que vocês possam frequentar o canal dela, e no meu e-mail para que vocês possam colocar o relato de vocês também. Eu aguardo vocês lá, tá bom? Deus abençoe a cada um, paz e graça a todos.